Meus queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao resumo de aula. Nesse vídeo faremos o resumo da lição 10, que tem como título Desenvolvendo uma consciência de santidade. Nesta data nós iremos comemorar, neste domingo, o Dia do Pastor, como está previsto aqui na nossa lição. Que Deus possa abençoar você, pastor, que dedica a sua vida na obra do Senhor. Deus possa enriquecer em bênçãos na sua vida. Possa abençoar na obra, que ela possa prosseguir nas suas mãos, sendo bênção para Deus aqui na terra, diante da igreja do Senhor. Deus possa o abençoar. Parabéns, pastor. O textuário diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Verdade prática. Na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. A leitura bíblica em classe encontra-se na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 21. Nós não iremos ler. A palavra-chave é santidade. Nesta lição temos 3 objetivos específicos, a saber: o primeiro, apresentar a perspectiva bíblica da santificação. Segundo, descrever a abrangência dos estágios da santificação. E o terceiro, distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Nós devemos desenvolver esta consciência de santificação. Enquanto estivermos aqui na terra, fazemos a obra do Senhor, seguirmos a sua palavra. A consciência nada mais é, querido, do que uma percepção daquilo ou de algo que nós fazemos para o Senhor e procuramos agir conforme a sua palavra. O crente em Jesus deve estar consciente a respeito disso, que o Senhor exige do seu povo a santidade, porque sem santificação, como diz aqui no texto áureo, ninguém verá o Senhor. Iremos para o nosso quadro com esquema resumo, que fica disponível no final do nosso vídeo. E no final, não esqueça de deixar o seu like, curtir, compartilhar. Ajude o nosso canal a ganhar relevância e use o nosso material na evangelização. Em nome de Jesus. O primeiro ponto, a perspectiva bíblica da santificação. O número 1, santificação no Antigo Testamento. Queridos, dentre os termos utilizados no Antigo Testamento para descrever a palavra santificação ou termo santificação, nós temos o Kodesh. Kodesh é um substantivo masculino que tem o sentido de pôr à parte, de separar ou tornar distinto. Este substantivo deriva de uma raiz verbal, kadosh, ou kadash, melhor dizendo, que tem o sentido de consagrar. Lá em Êxodo capítulo 15, versículo 11, Moisés no seu cântico exalta a Deus dizendo: ó Senhor, quem é como tu, glorificado em santidade? Note, o termo Kadash ali aparece como santidade, que Deus é glorificado em santidade. O número 2, no Novo Testamento. O termo para santificação no Novo Testamento vem derivado do verbo hagiazo, que traz o sentido ou o significado de santificar, ou tornar-se puro, tornar-se santo. Para o cristão, para o crente em Jesus, esse termo é aplicado com o sentido de tornar-se puro, por obra e graça do Espírito Santo agindo na sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo instrui a igreja de Corinto dizendo: mas é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Note, é o Espírito Santo quem santifica, que torna puro aquele que recebe a Cristo, o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador de sua vida. É obra e graça do Espírito Santo tornar o crente puro, o crente santificado. O número 3, a santidade exigida pela palavra. Queridos, nós sabemos que na jornada cristã, do início ao final, o povo de Deus deve se separar das coisas do mundo, das coisas que desagradam a Deus. E esta separação, a palavra de Deus é quem instrui, quem santifica o crente. É a palavra da verdade que nos santifica. É por ela que somos purificados. A ação do Espírito Santo mediante a palavra é quem santifica o crente. Em João capítulo 17, versículo 17, o Senhor Jesus
orando pelos seus discípulos, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Um crente assim, que obedece os ensinamentos de Cristo, que é santificado pela palavra, não deve ter compromisso com o mundo, mas ser compromissado com o evangelho, com a palavra da verdade, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus aponta o estilo de vida santo, sem o qual não podemos agradar a Deus. O segundo ponto, a santificação e seus estágios. O número 1, a realidade da santificação. Queridos, o termo santificação, ele aponta tanto para um ato, uma atitude do cristão, do crente em Jesus, de se separar, de ser distinto das coisas do mundo para agradar a Deus. É o próprio termo aqui que aponta para esse sentido. Santificação, ação de santificar. Este termo, ação de santificar. Mas também pode significar um estado que decorre da presença do Espírito Santo em agir na vida do cristão para que este ato, esta ação de santificar, possa ser possível em sua vida. E também pode ser utilizado, ou melhor, pode ter o sentido de um processo. É neste processo que nós vamos ver aqui no segundo ponto. Ele é um ato, ou melhor, a santificação pode ser um ato, uma atitude de santificar, um estado ou um processo. Em Romanos capítulo 6, versículo 19 ao 22, o apóstolo São Paulo instrui a igreja de Roma, dizendo, no versículo 22 especificamente, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Note, o processo do cristão em se santificar depende de um ato, de uma atitude dele, com a presença do Espírito Santo no estado de tornar o crente santo separado, distinto do mundo. E esta santificação, querido, nós vemos 3 estágios acontecerem na vida do cristão. É o número 2. 3 estágios da santificação. O primeiro estágio, pontuado aqui pela nossa revista, pelo nosso comentarista, é o estágio inicial, que também pode ser denominado de posicional. O ato do cristão, quando ele recebe a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele é tornado santo pela presença do Espírito Santo em sua vida. Como nós falamos aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, citado aqui anteriormente. Mas é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Note, é o Espírito Santo, a presença dele, que torna o crente santo diante do Senhor inicialmente. O segundo estágio, melhor dizendo, é o estágio progressivo, pontuado aqui pelo nosso comentarista, é a fase de que o crente em Jesus despoja do velho homem das coisas passadas e se renova, se reveste do novo homem pela ação do Espírito Santo, transformando o seu caráter, transformando a sua conduta, santificando a sua maneira de viver diante do Senhor e diante do mundo também. Em Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24, o apóstolo São Paulo instrui a igreja de Éfeso dizendo que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Trato passado aqui, queridos, pode ser traduzido por conduta anterior, o comportamento anterior do crente. Quanto ao comportamento anterior, o trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Note, o novo homem é criado, ou seja, ele foi gerado pelo Espírito Santo em verdadeira justiça e santidade. E a fase da glorificação é a fase final. Quando nós esperamos o Senhor Jesus retornar para arrebatar a sua igreja. Nesse estágio, nós iremos ter um corpo glorificado semelhante ao Senhor. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo instrui a igreja, orientando-a e motivando-a, dizendo: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Note o termo purificar, tanto mostrando uma ordem designada pelo apóstolo João na sua epístola para a igreja se purificar, se separar, como o Senhor Jesus é puro, nós devemos também praticar
separar-nos das coisas que desagradam a Deus para agradarmos ao Senhor, se temos esta esperança de vê-lo, assim como ele é, nós também seremos nosso corpo glorificado na última fase ou no último estágio da santificação. Número 3, o alvo da santificação. Conforme comentamos aqui nos estágios da santificação, em especial quando é iniciado esse processo na vida do cristão, e o estágio progressivo, a partir do momento que o cristão vai aprendendo a palavra de Deus e obedecendo-a, a ação do Espírito Santo em sua vida em tornar um novo homem, o seu caráter vai sendo moldado conforme o caráter divino, conforme a vontade de Deus na sua vida. Em Mateus capítulo 5, versículo 8, o Senhor Jesus instrui no Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Note, limpos de coração, santificado. A palavra de Deus é quem faz isso na vida do crente. E a ação do Espírito Santo direta em sua vida molda o seu caráter. Assim, a santificação trata-se de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, o julgamento do Deus Santo. O número 1, o Deus Santo. A Bíblia apresenta Deus como santo. Ele é o Santo de Israel. O nome do Senhor é santo, é distinto de sua criação, é separado completamente do pecado. A sua natureza é santa, pura. Em Isaías capítulo 6, versículo 3, o versículo 2 diz que os serafins já proclamavam a glória de Deus, a sua santidade. Diz o texto no versículo 2, os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A santidade de Deus, queridos, é o parâmetro de santidade para o seu povo. Como diz Levíticos capítulo 19, versículo 2, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. O número 2, santidade exigida a todos os crentes. A igreja do Senhor é o santuário de Deus aqui na terra. Ela é separada pelo Senhor para ser morada do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 2, versículo 21, o apóstolo São Paulo instrui a igreja de Éfeso dizendo, versículo 19, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Note, templo santo, santuário no Senhor. Deus habita a igreja e é por meio da habitação na igreja que nós, igreja do Senhor, temos que ser exortados e convocados a viver uma vida de santidade. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, o escritor diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O número 3, santidade e justiça de Deus. A santidade e justiça de Deus faz parte de sua essência, da essência do Deus Santo, um Deus que é totalmente puro. Como diz o apóstolo São João na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 5, diz que Deus é luz e não há nele treva alguma. A justiça divina, queridos, faz parte de sua retidão. Deus, ele é santo, reto e justo, verdadeiro. A justiça divina também faz parte da base do seu trono, do seu governo. Ele julga com justiça todas as coisas. No Salmo 89, versículo 14, diz que santidade e justiça são a base do seu trono. Note, a justiça divina é a base do trono de Deus. Ele julga todas as coisas conforme a reta justiça. Portanto, nenhum ser humano ficará impune diante da santidade e justiça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, mais uma lição nós acabamos de comentar. Deixamos aqui o nosso quadro resumo. Lembrando que, neste mundo que andamos fazendo a vontade de Deus, devemos separar-nos do pecado, obedecer a sua palavra, ter a presença do Espírito Santo para nos ajudar a cada dia.
no estágio progressivo da santificação e esperar aquele grande dia da glorificação final, onde estaremos com o Senhor. Portanto, neste mundo tenebroso, onde o pecado jaz à porta, devemos nos separar e agradar ao Deus que é santo. Faça isso e glorifique o nome do Senhor em sua vida. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.